Seja bem-vindo a Conversas Cristãs, um espaço de comentário das notícias, das manchetes, do ponto de vista de um cristão e com a Bíblia na mão. Nós continuamos confrontados com muitas informações a respeito das vacinas. Nunca houve tanta informação e tanta notícia sobre vacinas. As vacinas nunca foram propriamente algo que chamasse a atenção dos jornais e das revistas ou que saísse nas primeiras páginas. A questão agora da vacinação também anda à volta dos mais novos, porque, no entretanto, está-se a pedir aos jovens que se vacinem, está-se a colocar em causa a possibilidade da vacinação dos adolescentes, eventualmente até de crianças, porque cada vez se acredita que é preciso uma maior percentagem da população, mais do que 70%, para nós podermos, digamos, voltar à normalidade. E isto tem levantado muita confusão. Mais uma vez, as várias teorias de conspiração continuam pelo ar e através das mídias sociais. É interessante, normalmente estas teorias são levantadas por quem está contra o sistema. Não estamos dizendo que elas são necessariamente ruins, porque às vezes o sistema precisa ser combatido, mas é gente que está contra o sistema. Uma teoria de conspiração vive muito do contexto em termos de paranoia, e nós vivemos num ambiente de paranoia com esta pandemia, todos com muito receio, enfim, com medo do que vai acontecer, com dúvida no ar. Isto tudo favorece as teorias. Também uma teoria de conspiração precisa de um meio de se propagar. E hoje em dia, através das mídias sociais, a facilidade de colocação das notícias e o transmitir de uma informação de uns para outros passa muito rapidamente. Milhares, milhões de pessoas recebem a famosa viralização na internet de qualquer tipo de informação. Percebe-se que quanto mais formação as pessoas têm, de algum modo menos aceitam as teorias. E as populações um pouco mais simples aceitam com mais facilidade. Também quem está nos extremos políticos, seja na extrema esquerda ou na extrema direita, parece ter mais facilidade de aceitar estas posições. Também a questão das teorias tem muito a ver com quem transmite. Não é só algo que se vê na internet, mas pesa muito aquilo que é, digamos, a informação dada por alguém que é considerado autoridade na matéria, portanto, se é um doutor a falar, se é um cientista a falar, e também aquilo que é transmitido por família, ou seja, os amigos próximos, digamos, os vizinhos que são conhecidos, os familiares, estas pessoas é que são, digamos, muitas vezes a fonte daquilo que é a teoria da conspiração, na busca constante de culpados. Alguém tem que levar a culpa disto tudo, então vamos pôr a culpa em quem? Bem, a culpa é do Bill Gates, porque ele criou esta vacina para poder dominar o mundo. Não, a culpa é da China, porque fizeram tudo isto para poder dar a volta ao mundo e estarem acima de todas as outras nações. E assim as teorias vão passando. As teorias tinham e continuam tendo a ver com o próprio vírus em si, mas agora mais voltadas para a vacina, não é? Muito comum a ideia de que ele, através da vacina, se coloca uma espécie de chip que irá controlar. Dizem que nós ficamos mais magnéticos, ou através dos magnetos percebe-se que nós estamos infectados com esta vacina e que através da tecnologia 5G vamos nos tornar uma espécie de robôs que vão ser controlados. Também a vacina provoca infertilidade, que a vacina altera o nosso ADN. Há aqueles que simplesmente dizem que a vacina é água, ela não funciona absolutamente nada, isto é só uma maneira de pressionar as pessoas. Mais e mais informações de que houve reações e a vacina, no fundo, é responsável por doenças muito graves. Ela vai causar, enfim, uma série de problemas mais tarde no futuro. Ela tem sido fatal ou vai ser fatal e grande parte das pessoas irá eventualmente morrer. Ouvi, por exemplo, dizerem que um prémio Nobel tinha dito que dentro de 2 ou 3 anos as pessoas que fizeram a vacina estarão mortas. Tudo isto transmitido através de artigos que são passados com muita facilidade, através do WhatsApp, através do Facebook, enfim, e de outros meios de comunicação em massa e que são comunicação social, faz com que as pessoas tenham muito medo. Podemos ou não fazer? Há realmente validade em tudo isto que está sendo dito? Bem, do ponto de vista científico, é importante dizer que as vacinas continuam a ser estudadas, porque, sem dúvida, é um facto que as vacinas costumam precisar de bastante mais tempo antes de serem lançadas no mercado
E é uma verdade, estas vacinas não estiveram, digamos, a ser testadas durante tanto tempo, porque havia uma necessidade premente de nós termos alguma resolução do problema. Mas as vacinas continuam sendo estudadas, continuam sendo feitos estudos e trabalhos em grupos de pessoas que foram vacinadas e que não foram vacinadas, bem como os estudos daquilo que são as reações secundárias, os efeitos que são menos bons daquilo que é a aplicação desta vacina. Só para terem uma ideia, li 37 artigos científicos a respeito das vacinas publicados só durante o último mês. Não foram todos os artigos publicados, mas uma seleção de artigos publicados a respeito da vacina, dos seus efeitos e dos seus resultados. Ou seja, nós temos muita informação científica válida. Estamos a falar de pessoas que entendem do assunto e que estão-nos a transmitir informação ou estão-nos a passar informação de qualidade. Então, o que é que nós realmente sabemos? Bem, sabemos que a vacina foi preparada de forma um pouco rápida. Nós sabemos que esta tecnologia que está sendo utilizada é uma tecnologia nova e que ainda não havia vacinas deste tipo, vacinas de RNA mensageiro, a serem utilizadas. Sabemos pouco, ou seja, que ainda há coisas que nós vamos descobrir. É evidente que nós estamos, neste momento, não podemos dar informações, por exemplo, sobre o tempo que demora a imunidade desta vacina. Nós não sabemos qual é o efeito que ela pode ter ao fim de 5 anos, ao fim de 10 anos, porque ela não tem 5 anos, ela não tem 10 anos. Então, isto é algo que realmente pode levantar alguma questão e disto nós temos certeza absoluta. O que nós sabemos, e há provas concretas a respeito disto, que estas teorias que eu citei há pouco são apenas isto, teorias de conspiração. Esta vacina não altera o nosso DNA, ela não muda aquilo que é a nossa genética, a não ser no sentido de que ela deu informação ao nosso sistema imunitário para se defender contra este agente, como fazem as outras vacinas que são utilizadas para tantas outras patologias. Ela não contém um chip que vai nos controlar, ela não provoca infertilidade. Agora, sim, sabemos que ela provoca uma série de efeitos secundários. E estes efeitos secundários estão ligados à proporção daquilo que está a acontecer. São milhões de pessoas vacinadas, é natural que acabemos por encontrar muitos efeitos secundários, inclusive alguns que são negativos. Sabemos tudo o que vai acontecer? Não. O que é que sabemos concretamente a respeito daquilo que já foi estudado, tendo em conta o tempo que nós temos da vacina? É que ela confere uma proteção bastante interessante. Tendo em conta as pessoas que não fazem vacina e as que fazem estão mais preparadas para enfrentar esta virose. Estão mais preparadas para não apanhar o vírus ou, se o apanharem e terem uma patologia, uma doença mais suave, mais leve. Não vai alterar o nosso ADN, nem vai nos transformar ninguém em estéril, não vai provocar isto que tem sido anunciado. A longo prazo, não sabemos, como outras vacinas. O mais provável em relação a esta é que ela deixe de ser eficaz. Porque a verdade é que há muitas variações do vírus neste momento. A maioria das variações não teve impacto absolutamente nenhuma. Fala-se muito de uma delas que foi aquela que foi mais impactante. Tudo isto nos lembra que o grande problema da questão da vacina e do Covid é um só: medo. O homem tem medo. Medo da realidade, medo do futuro e, sobretudo, medo da morte. As pessoas têm um medo absurdo daquilo que é o apanharem este vírus, porque ele pode provocar, digamos, a perda da sua vida. Evidentemente que nós defendemos a nossa vida e nós queremos continuar a viver, mas vencer isto, mais do que vencer o vírus, é sermos capazes de vencer esta cultura de medo que se tem lançado. E o medo se resolve internamente. O medo se vence no coração. O Senhor Jesus Cristo disse a esta altura aos seus discípulos, num momento de grande perturbação, em que eles estavam confusos, assustados e com medo e justificado, porque o que se tratava era algo que dizia respeito à morte. E Jesus disse a eles: não tenham medo, eu deixo-vos a minha paz. Não é uma paz como a do mundo, é uma paz verdadeira, interna e duradoura. O mundo só vai enfrentar e vencer este vírus do ponto de vista interno do coração e do medo, quando encontrar algo que é superior ao medo e superior à morte. E isto é a vida que nós encontramos em Jesus. Nele nós podemos encarar esta vida com outra direção, outro propósito, outro sentido, e estamos preparados para pensar na vida depois da morte.
Não vamos correr para morrer, mas também não vamos ficar desesperados se ela se aproximar, porque nós sabemos que ela perdeu o seu aguilhão, ela perdeu o seu dano maior, porque estamos preparados para a eternidade. Se você quer vencer o medo do vírus e o medo da morte, procure Jesus, entenda o seu pecado, reconheça a sua separação de Deus, encontre nele a ligação novamente com aquele que é o nosso Criador e, através disto, restabeleça a sua comunhão com ele e viva em paz.